Bem-vindo ao podcast Mesa CCE. Hoje nós vamos falar sobre liderança, gestão e tecnologia. Ou seja, a gente vai revelar o segredo para a gente ter sucesso nessa era digital. Então eu gostaria de agradecer ao CCE por estar realizando esse grande projeto, também nós que fazemos parte do Mobile Business. Então você que está nos acompanhando, aproveita para compartilhar, para comentar ou até mesmo seguir a gente nas redes sociais. Então segue aí, o @CCE Facesa. Estamos hoje aqui com o nosso convidado especial, Marcelo Andrade. Então Marcelo, seja bem-vindo ao Mesa CCE. Eu que agradeço, senhor Romero. É sempre um grande prazer, ter uma oportunidade como essa, da gente conversar e bater um papo. Fazia muitos anos que a gente verdade. E é uma oportunidade grande para mim. Joia. Então a gente sentou nessa mesa aqui, essa mesa que nos conectou, né? Então você que está nos acompanhando, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Marcelo. O Marcelo, ele é mestre em engenharia da produção e também gerente geral da logística da bateria Moura. E vai comentar hoje sobre esse segredo, Marcelo, do sucesso na era digital. Então fala um pouco sobre esse segredo aí, Marcelo, pra gente. Vê só, eu considero assim que a grande missão da gente, enquanto profissional, eu acho que um líder, seja um analista, um estagiário, é ser solucionador de problemas. Perfeito, então acho que eu sempre gosto de dizer o seguinte, encontrar problema e resolver problema, E o digital ele tem chegado aí como uma grande ferramenta de resolução de problemas. Eu enxergo por esse lado aí. Até nos bastidores, você já contou pra gente, uma solução que surgiu lá na pandemia, mas logo mais você vai nos contar. Porque antes disso, Marcelo, é interessante, aqui nesse momento, que você fale um pouco pra gente aqui, um pouco da sua trajetória profissional, o que fez o Marcelo chegar aqui hoje, nesse grande cargo que você ocupa nas baterias Moura. Então, fala um pouco aí dessa tua trajetória. Perfeito. Acho que isso é bem interessante, Às vezes eu costumo falar com os estagiários, quando eles entram na empresa e ele olha para você e acha que você é algo, às vezes, até inatingível, Mas assim, eu sempre gosto de desmistificar, Todos nós somos pessoas, Então, eu também tive uma trajetória, até se você for lá no meu LinkedIn, você vai ver, tem um post que eu fiz. Eu fui estagiário por 2 vezes, Eu cheguei a ser estagiário na Pitu, que foi onde eu comecei. Vou trazer um pouco da minha história, sim. então... Que ano foi isso, Marcelo? 99, estagiário da Pitu. Exatamente. Olha só. Exatamente. Então, existe essa jornada, Eu acho que o trabalho, ele é uma construção, Sim, da mesma forma que a gente constrói uma casa tijolo a tijolo, Perfeito. uma carreira profissional, ela também é feita dessa forma. Então, eu iniciei a minha carreira lá em 99, como estagiário em técnica de segurança do trabalho na Pitu. Olha só, era outra área, não era? Outra área, exatamente. Eu tinha feito o curso técnico para segurança do trabalho, então fui contratado, Fiz ali um estágio uns 6 meses, fui contratado. Eu sei que na Pitu eu passei 4 anos. Na sequência... Mas como estagiário não? Não, fui contratado como técnico em segurança do trabalho. Tá. E durante esse período eu comecei a fazer minha graduação, minha administração. E aí chegou um determinado momento da minha carreira que eu já comecei a olhar para o futuro, como eu vou usar essa minha graduação para impulsionar minha carreira. E aí já é uma visão, que você... Exato. Olhando para frente, eu fiz algumas projeções assim, eu preciso mudar aqui. E aí foi quando eu fui para a Gerdau. Voltei a ser estagiário, o que eu tinha comentado há pouco tempo atrás. Eu voltei a ser estagiário porque eu entendi que quando eu ia para outras empresas, as empresas me viam como técnico de segurança. Mas eu não queria mais ser técnico. Eu gostava daquilo que eu fazia, mas eu queria algo a mais. Interessante, Marcelo. Olha só, olha a trajetória, Estágio, contratação e depois precisou dar um passo para trás, vamos dizer assim. Fala pra gente aí, porque algumas vezes a gente tem medo
né, de fazer uma situação dessa. Eu já estou contratado, de alguma forma, já estou com uma certa segurança. Isso. Então, fala aí para a gente, Marcelo, como foi, né, voltar um pouco para ser estagiário? Na época eu tinha, até hoje, eu tenho algo na minha mente que é o seguinte, é a aprendizagem, né? Eu sempre, eu estou focado em aprender. Então, na época eu não tinha grandes responsabilidades, assim, não tinha família, não tinha filho. Então eu pensava o seguinte, ó, eu vou para uma outra empresa, vou para uma outra área, eu queria uma multinacional, era um critério que eu tinha. Assim, a gente escutava falar bastante na faculdade sobre multinacionais. E aí, quando surgiu essa vaga de estágio, eu não pensei duas vezes. Assim, ó, eu vou para lá, vou conhecer uma multinacional, vou conhecer uma nova área, que era o estágio na área de logística. E se eu, na época, até a Gerdau dizia o seguinte, você vai passar 1 ano e meio aqui e depois você sai, você está disposto a fazer isso? Tu não chegou a escutar isso? Eles falaram cada etapa eles repetiram isso para mim. E eu dizia, não, eu quero, porque eu me baseava na lógica de que eu seria estagiário há 1 ano e meio, eu tinha 4 anos de Pitu como técnico de segurança, teria 1 ano e meio de experiência na área de logística, mesmo como estagiário. Então, com isso, eu conseguiria ir para o mercado. Eu sei que nessa onda de 1 ano e meio, eu passei 11 anos. Mas aí, claro que o estagiário foi só um período. Exato. E logo contratado. Foram 9 meses de estágio, para de uma gestação, né? É verdade. E na época, assim, eu vou confessar para você, eu era um estagiário diferente, né? Em que sentido? Como eu já tinha 4 anos de experiência, eu já entrei jogando. Então, e eu era daquele, na época não existia a lei do estágio, a gente tinha mais tempo, e eu aproveitava cada segundo lá. Então, eu era daquele que ficava fuçando os procedimentos, olhando as transações lá no... Então, o estágio só era, vamos dizer assim, um nome no crachá. Na atitude, longe disso, né? Longe disso. Perfeito. Que eu acredito muito nisso, eu falo muito isso para as pessoas, né? Eu acho que a gente primeiro tem que... Primeiro você conquista, né? E depois vem a recompensa. Então, você tem que, na minha cabeça, a gente sempre tem que fazer algo a mais para merecer. O carro vem depois. Perfeito. Eu sempre pensei assim. Isso demonstra, né, realmente uma atitude diferenciada, né? Porque algumas vezes a gente espera um título ou espera uma posição para começar a agir como um tal. Mas nesse momento aí, Marcelo, teve alguma situação que você considera assim uma situação desafiadora, que você pensou em desistir ou precisou mesmo usar mais força para se superar? Sim, foi engraçado que eu vinha de uma rotina, né? Imagina que eu trabalhava há 4 anos, eu estava numa zona de conforto, né? Eu sou lá de Vitória de Santo Antão, então a fábrica Pitu é de lá. Isso. E estava todo aquele cenário tranquilo, dominado, né? E quando eu decidi ir para a Gerdau, era uma unidade em Recife, eu viajava todos os dias. E quando eu cheguei lá na unidade, chegou eu e um outro estagiário, né, era o Rodrigo na época. O Rodrigo, quando eu olhei do lado, ele já estava com computador, com senha do SAP, com tudo. E para o meu azar, o cara que acabou sendo, foi um azar e foi uma sorte. Sim. Mais na frente você virou uma sorte. O cara que era o gestor da logística interna do carregamento, ele foi promovido e foi para São Paulo. E ficou ali a vaga meio... ficou com um interino. E esse interino depois, tem várias histórias cruzadas, mas esse interino, os dois, né? Esse foi para São Paulo, depois virou meu chefe, e o interino, mais na frente, tem várias histórias com ele também, né? Um foi o André Vasconcelos e o outro foi o Luiz Felipe. Mas o que aconteceu? Na prática, eu não tive aquela coisa assim de ter alguém pegando na minha mão e dizendo faça isso, você tem que fazer isso. Então eu passei ali talvez uma semana, uns 10 dias, e eu entrei em parafuso, eu disse, poxa, eu saí de um emprego certo, vim para um estágio e eu ficava sem ter o que fazer. E nesse momento assim, você teve alguém que te orientou,
né? Como foi que você conseguiu realmente superar, né, esse desafio? Eu usei um pouco do aprendizado que eu tinha tido na Pitu. Olha só, como a experiência. Isso aí foi bacana. Que na Pitu, eu também, em determinado momento, não por falta de supervisor, mas eu precisei também seguir meu caminho, né? Sim. Porque você, quando entra numa empresa, você é apadrinhado, mas em determinado momento você também tem que fazer a sua história. E aí foi quando eu disse, não, eu não posso mais esperar aqui, eu vou começar a fazer, assim, fazer o meu. Entendi. Então, ou seja, além do conhecimento, isso demonstra atitude. Também, com certeza. Né? Porque é interessante isso que a gente vê algumas vezes, muitas pessoas assim com diversos certificados, Pois é. né? Mas eu digo que é obesidade intelectual. O cara tá tão pesado com conhecimento, né? Mas não tem uma atitude, né? Para poder se desenvolver. Né? Totalmente diferente dessa tua história, né? Que tu coloca em prática, né? E às vezes, eu acho que tem um ponto aí que eu sempre tento passar para quem está chegando hoje, é que às vezes você, como não sabe as regras do jogo, você não sabe o que pode e o que não pode. E às vezes você fica também com vergonha, sim. O jovem profissional ali. Como eu já tinha tido essa experiência na Pitu, então eu esperei até certo ponto, em determinado momento, eu disse, não, eu tenho que ir para cima. E foi quando, nesse ir para cima, eu senti que tinha um espaço. A empresa, ela estava precisando de alguém ali, né, mais presente, e foi quando eu comecei no dia a dia a resolver problemas. Então, a equipe trazia um probleminha, eu como estagiário saía, então é como se talvez se eu tivesse experiência eu fosse numa linha reta, mas quando eu tinha experiência eu arrodeava, mas conseguia resolver. Marcelo, uma pergunta aqui, você falou que na sua formação na parte técnica e segurança. Isso. E a sua graduação, ela foi em que área? Foi administração. Então, como é que a administração ela te apoiou nessa tua jornada na Gerdau? Veja, acho que o curso de administração ele traz muito esse lado das pessoas, né? Da comunicação, da importância das pessoas. E assim, o que eu enxergo no número hoje, né? Eu também gosto muito de passar isso para as pessoas. Às vezes, na faculdade você aprende fórmulas, aprende uma série de teorias, mas é mais simples do que a gente pensa. No final são relacionamentos. Né? Você está igual ao que a gente vivia na escola, igual que a gente vive às vezes numa festa. Então, no final, ali são relacionamentos, né? São pessoas. Perfeito, então, perfeito. Eu acredito assim, que a pessoa que conhece de como lidar com gente, ele já larga na frente. Já um pouco... O curso de administração ele traz isso, ele traz a parte de comunicação, de relacionamento interpessoal, negociação, tudo isso é muito presente. Mas a prática, você fala o dia a dia que faz a grande diferença. Eu acho. E Marcelo, e logo depois da Gerdau, você chegou até a bateria Moura. Exato. Fala pra gente assim como... Isso, assim, eu acho que a vida da gente é feita de ciclo, né? Sim. Na Pitu, eu assim, sou eternamente grato. Perfeito. Até hoje, volta e meia eu volto lá. É muito interessante. Volta e meia eu volto lá. LinkedIn tem uma postagem minha, da última vez que eu fui, encontrei com um tijolo, né? Essa construção importante. Né? Exato. Então, toda a grande vitória que eu tenho, eu me recordo de lá, tá certo? Conhece isso, né? Exato. Então, foi um ciclo da mesma forma que a Gerdau. A Gerdau, eu vivi ali um ciclo de 11 anos, também sou eternamente grato. Perfeito. E quem trabalha na Gerdau, o pessoal chama de que é o sangue azul, né? Porque a Gerdau ela tem a cor azul. Sim. E a Moura também tem a cor azul como predominante. Assim, até na minha saída, teve uma pessoa que disse, Marcelo, eu nunca imaginava que você fosse sair, porque eu vibrava tanto com a empresa, pessoal, nunca imaginava que você fosse sair daqui, porque você tem o sangue azul muito forte dentro das suas veias. Aí eu disse, eu vou continuar com o sangue azul da Gerdau e vou ter o sangue azul da Moura também. Então, eu acho que foi um ciclo, né? Chegou um determinado momento quando eu projetei minha carreira para frente, eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia assim, aqui deu. Então, vou buscar coisa nova. E aí foi quando, e assim, na época, eu buscava uma empresa, um dos requisitos
é aprendizagem, né? Tá. Eu acho que eu já... forte, né, da tua história. É, né? Uhum. eu sempre, eu sou curioso e eu gosto de algo onde vai me acrescentar. Perfeito. Então, quando eu cheguei lá na Moura, de alguma forma ali na seleção, eu senti que aquela empresa, né, ela iria me acrescentar como pessoa, como profissional. Então, aquilo me brilhava os olhos na época e eu fiz essa transição. Né? Isso foi em que ano? Foi em 2014. 2014. Já vamos passando 10 10 anos, olha aí, um ciclo, né, que você está concluindo. E fala pra gente assim, a Baterias Moura é uma empresa, né, muito conhecida e a gente vê essa questão tecnológica, né, muito presente, né, na empresa. Fala um pouco em relação à questão tecnológica nas Baterias Moura, né, como é que está esse contexto, principalmente nesse momento, né, nesse mundo tão complexo e tão digital, né, como que é a tecnologia na Bateria Moura. Eu acho, assim, é um momento, enquanto profissional, enquanto pessoa também, né? Eu falei bastante aprendizagem especial. Perfeito. Porque eu vejo na nossa empresa uma empresa onde ela democratiza, vamos dizer assim, o sucesso, ela democratiza a resolução de problemas. Eu cheguei a... Eu tenho uma história que eu não esqueço nunca, né? Fui visitar um centro de distribuição de uma pessoa... de um amigo meu. Sim. Né? Esse cara estava trabalhando numa grande empresa e eu fui lá com ele, lá a gente andando, né? Esse cara é um parceiraço meu, e eu comecei a dizer, rapaz, por que tu não faz isso, por que tu não faz isso, por que tu... tantas sugestões. Sim. E ele anotando tudo. Aí no final ele olhou assim para mim e disse, Marcelo, eu estou anotando isso aqui tudo, mas eu não vou conseguir colocar nada em prática. Aí na hora eu olhei para ele e disse assim, rapaz, se eu trabalhasse aqui, eu não conseguiria. Eu não conseguiria trabalhar num lugar desse. Fui muito sincero com ele, e assim, a gente quase irmão, então eu tive essa liberdade. Então eu vejo um amor bem diferente disso. Então, existe a questão tecnológica em si do produto, existe a área de engenharia, né, que está sempre em contato com montadoras, desenvolvendo, mas quando a gente olha no dia a dia, seja você da área de recursos humanos, seja você da área de logística, seja você da área de produção, área comercial, existe um espaço, um ambiente para você inovar, né? Para você, dentro daquele processo que você faz... Então a empresa incentiva a muito. implantação, a inovação, não fica só no campo das ideias. Não. Perfeito. E ela dá esse protagonismo para as pessoas, né? Então, cabe, obviamente, cada um a exercer ou não, aí vai depender um pouco da atitude de cada um, mas eu vejo que a turma, pelo menos a garotada que eu tenho lá comigo, os caras mandam ver. E como é que você acredita assim, Marcelo? Como é que você falou de pessoas, né? Falou de liderança, né? De gestão, e agora a gente está falando de tecnologia. Como é que você acredita, né, que esse tripé, né, pessoas, gestão, tecnologia, pode auxiliar, né, as pessoas, os novos empreendedores ou os empreendedores que estão, né, no mercado? Como é que isso pode auxiliar a gente a ter mais sucesso nesse momento que a gente está vivendo de tanta transformação? Rapaz, é assim, empolgante. Juro a você assim, que para mim esses últimos anos ele tem sido assim, esse período muito motivador, né? E faz muito sentido, né? Lá a gente fala muito desses pilares, pessoa, gestão, tecnologia. Então eu vejo com uma conexão forte, né? Primeiro, gestão. Eu sou fissurado em gestão, então assim, quem trabalha comigo sabe. Eu gosto de ter indicador para tudo, monitorar. Obviamente que não é um indicador por indicador, então com uma razão ser. Mas eu vejo com aquilo que eu falei lá no início, né? O profissional, ele precisa ser um cara, ele tem que identificar problema. Tá. E isso é difícil também. Eu vou explicar por quê. A gente foi treinado na escola a só querer tirar nota 10. Se a gente chegasse com uma nota 9 ou 8 em casa, às vezes o pai da gente puxava a orelha. Então, na empresa, a gente quer fazer assim. A gente, quando tem um indicador que não é 100%, a gente acha ruim. Mas eu já penso que o indicador ele tem a função de apontar a oportunidade. Perfeito. Então, é de você olhar esse outro lado, né? E que isso
precisa mexer com a cabeça das pessoas, é onde vem pessoas. Então, gestão do aspecto de você identificar o indicador ali foi um sinal. É um sinal. Sinal que algo pode ser melhorado, o desempenho pode ser trabalhado. Aí vem o segundo, né, pilar, que são as pessoas. E eu costumo falar primeiro, assim, se a gente vai lá na literatura do Falcone, sim. Ele tem o livro dele lá, O Verdadeiro Poder. Perfeito. Tem um momento que ele fala disso, né? Ele diz assim, eu como consultor, às vezes vou visitar uma empresa e pergunto ao líder, me fala os problemas que você tem. E o líder diz, não, aqui não tem problema. Isso é um problema, né? Aí ele diz, quando o cara diz isso, eu já identifico que está tudo errado. Tá tudo errado, é verdade. Então, como é que eu vejo? Eu acho que primeiro a gestão te ajuda a identificar um problema. Perfeito. Agora imagina que tu monta uma equipe, né? Hoje em dia se fala dos squads, né? Os esquadrões, os squads. Então, você monta um time diverso, né? Então, aí vem o elemento da diversidade, que às vezes eu percebo a diversidade, principalmente da diversidade das ideias. Certo. Então, veja, se eu sou um cara que tem uma vivência, eu tenho a minha bagagem, mas já vai ter outro cara que tem 20 e poucos anos e conhece o digital e vai ter outro. Então, quando você tem esse ambiente onde as pessoas conseguem expressar suas opiniões, elas têm um problema claro na cabeça delas ali. E você botou várias disciplinas juntas, né? Mundo digital. Cada um com seu olhar, né? Para poder enxergar de uma certa ótica e poder solucionar. Né? Exato. Imagine que são várias perspectivas, olhando para aquele mesmo problema, cada um dando uma sugestão. E dali eu falo o seguinte, você bota gente boa, um problema e tecnologia. Do outro lado vai ser uma solução boa. É impossível, não vai ser coisa boa. Me parece que você está revelando aí a forma do sucesso, né? Tem problema, tem pessoas, aí vem a tecnologia para nos apoiar, consequentemente, né, Marcelo? Depois vai vir um grande resultado. E foi isso que você falou, né? Que aconteceu na pandemia, né? Aconteceu um problema. Isso. Fala aí pra gente, lá na bateria Moura. Exato. Assim, eu poderia trazer aqui pra você uns 30. Né? Certo. Mas eu vou pegar esse case, foi um case bem interessante. Na pandemia, né, chegou um cara era novo, ele foi contratado como analista. Ele chegou lá na nossa unidade e a gente, na época, estava buscando no mercado empresas que fazem gestão de pátria. Isso é um produto que é vendido no mercado e custa alguns milhares de reais. Sim. E aí esse analista chegou, ele ainda naquela fase, talvez uma fase parecida com o que eu estava lá na Guerra, ainda se ambientando, estava com as rotinas dele tão definidas. E ele com aquela sede de contribuir, né? Então ele perguntou só como é que eu posso ajudar aqui. Buscando, atitude, né? Isso. E aí ele conversou com um colega dele, só na tua área, tem alguma oportunidade de melhorar aí algum processo? Aí o cara falou, se tem. A entrada de caminhão na época era toda manual, a portaria fazia lá naquele livro, lá na capa preta, né? Placa tal, motorista tal, e um passa raio para um lado, passa raio para o outro, localiza o motorista, era aquela confusão. E isso, a quantidade, né, a quantidade grande, Marcelo, de caminhões. Sim, o fluxo lá é um fluxo intenso. E tudo de forma manual. Tudo de forma manual. E aí esse analista pegou, né, hoje existe o Office 365, né, da Microsoft. Sim. Que você tem uma série de ferramentas lá. Então o nosso analista foi lá e pegou o Power Apps, né, e começou a conversar com as pessoas envolvidas. Foi lá, conversou com a portaria, conversou com o caminhoneiro, conversou com... E o que moveu, Marcelo, ele fazer isso? Ele tinha já essa situação, né, era um processo que não funcionava, né, da melhor maneira, e aí ele... A gente já tinha um problema, isso era um problema, para a gente isso era um problema, a gente não estava confortável com aquele formato. A gente já tinha buscado no mercado algumas empresas, mas sempre quando chegava o orçamento era pesado, o custo era alto para você fazer a implantação. A gente chegou a tentar fazer com uma empresa por geolocalização, uma coisa bem futurista, na época não deu certo. Orçamento
Muito alto. Nesse caso, a gente até tinha aprovado o orçamento, mas quando foi para a prática, A solução não era... não era bem aquilo que se desenhou. Entendi. Então é como se a gente quisesse algo perfeito e esse analista foi lá e fez algo bom. Entendi. Faltava ainda alguma coisa. O que ele fez foi perfeito, não, mas ele resolveu um problema. Então, assim, com talvez 15 dias, a gente estava com a ferramenta usando, e essa ferramenta até hoje ela é usada. E interessante que, como ela foi construída em casa, às vezes a gente quer uma melhoria. Tipo, eu queria... Recentemente teve uma situação lá que a gente queria identificar as cargas para o Nordeste. Sim. Só, como é que a gente pode fazer aqui para identificar as cargas do Nordeste? Aí daqui a pouco estavam uns cactozinhos lá. Quando botava o nome da cidade, aí já identificava. Já aparecia lá o cactozinho e qualquer um sabia, não, aqui é Nordeste. Então, o que eu estou querendo trazer é a flexibilidade. Né? Tá. Você, quando uma ferramenta desenvolvida por sua equipe, você consegue fazer algo simples e que ela vai se moldando. Que funciona, né? Funciona. E olha só que interessante, a solução veio de vocês. Exato. Né? Então, algumas vezes a gente busca formas, né, milagrosas, né, fora, né? Algumas vezes é caro e algumas vezes não está tão adaptado ao contexto. E aí, dentro da empresa, a gente encontra uma solução. Né? Então, e isso, Marcelo, é interessante falar, porque o curso do Mobile Business, que está nascendo aqui em Recife, foi justamente pensando nisso. Né? Quantas empresas, né, existem com problemas, né, e que não conseguem encontrar a solução? E pensa que a solução algumas vezes vai estar fora. Né? Então o Mobile Business ele vem com esse tripé, né, onde a gente entende os problemas desde o início do curso, a gente forma pessoas para ter atitudes de líderes e isso tudo vai gerar um indicador. Né? Então, essa grande inovação que a gente está trazendo aqui para o mercado. E eu vejo essa sintonia quando a gente trocou ideias, né? Você falar assim, Romero, isso é muito do que a gente faz aqui na Bateria Moura, né? É incentivar a própria equipe, né? Através, algumas vezes, de soluções simples para resolver grandes problemas. Né? Então, eu sempre falo assim, quando eu vou conversar um pouco sobre o Mobile Business, eu digo assim, se você tem algum problema para resolver, venha para cá. Venha para cá porque aqui vai ser o lugar onde você vai ter mais de um olhar. Né? Então, todos os alunos, né, com a sua bagagem, né, vai ter um cara de administração, vai ter um cara de tecnologia e ele vai olhar para aqueles problemas e daí a gente vai criar as startups para que a pessoa possa sair daqui e ir para dentro da empresa que ele está presente ou da empresa nova que ele vai, né, criar e vai resolver os seus problemas. Por isso que a gente está tão motivado, Marcelo, né, para esse projeto. E você me parece que é um entusiasta também da educação. Né? Então, fala assim para a gente, até como teu próprio case de sucesso. Né? Como de fato a educação, né, pode nos ajudar, né, a gente atingir os nossos resultados e atingir, né, o nosso sucesso. Eu, assim, se eu passar aqui detalhadamente a minha trajetória, né, você vai ver que eu sempre, quando gosto de falar do meu currículo, eu falo, ela é uma via ali de mão dupla, não sei se é bem mão dupla, mas é como se fosse assim, ela corre junto, o profissional e o... É uma paralela. Está uma Marcelo trabalhando e está uma Marcelo estudando, né? Isso aí. Então, assim, veja que eu fiz o curso técnico em segurança, aí fui ser técnico em segurança. Então, daqui a pouco eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, aí conquistei lá a vaga de analista, lá na Gerdau, estagiário, depois analista. Aí, quando eu conquistei a vaga de analista, eu me recordo que na época eu fui fazer uma pós-graduação. Teve gente até, assim, na própria empresa, assim, você é novo, você está muito novo, espere um pouco. Eu fui lá e fiz a pós-graduação em logística. Quando eu terminei a pós-graduação em logística, eu fui promovido lá
a um cargo como se fosse um coordenador regional, né, que era o cargo, era chefe, chamado chefe. Foi a primeira vaga de liderança que eu tive, e na época eu me recordo que eu era um dos únicos que tinha o MBA em logística. Então já era um critério de diferenciação, né, Marcelo? E as pessoas falavam isso, Marcelo, comenta aí, Marcelo, você tem um MBA, então, isso eu estou falando de vários anos atrás. Então, recentemente, aí depois eu fiz uma especialização em finanças, né? E aí até na sala de aula era engraçado que as pessoas olhavam para mim e diziam, você é de logística e está aqui fazendo finanças. Como quem diz assim, você deveria estar fazendo logística, mas eu já penso diferente. Tá ampliando, né? Ampliando. Obviamente que você, né, recentemente eu assisti um treinamento que falava isso, a capacitação como se fosse um T, né, uma letra T. Então você tem a base, né? Isso. Então se eu sou um cara de logística, eu tenho que conhecer bem de logística, então eu tenho que reforçar essa minha chave de engenharia de produção. E pretendo ainda no futuro fazer um doutorado. É algo que ainda está guardadinho ali. Tem espaço ainda para outras bagagens, né, Marcelo? Joia, é interessante, Marcelo, escutar a tua trajetória, né? A gente vê um profissional, né, que sempre buscou, né, entregar o seu melhor, né, além dos resultados, o seu estudo, e a gente vê o quanto que isso é um legado, né, que tu está deixando, e a gente vê assim o quanto também que você pode transmitir isso, né, para outras pessoas, né? E a gente vê que a educação é uma via onde a gente pode multiplicar aquilo que a gente sabe, né? Tanto é que os estudos falam que a prática ela te dá um certo nível de performance, mas o que te faz realmente evoluir é quando tu pratica e quando tu ensina. Tá? E aqui como coordenador do curso do Mobile Business, né, eu tive a oportunidade de você fazer parte também, né, do nosso quadro aqui. Eu nem digo de professores, né, eu digo de professores e mentores, né, porque são pessoas que têm experiência no mercado, que vão poder, né, através algumas vezes de um direcionamento, mudar a vida da pessoa, mudar a empresa, né, da pessoa. E aproveito e pergunto assim, Marcelo, se você fosse dar um conselho, né, a uma pessoa que está buscando se desenvolver ou está buscando abrir uma nova empresa, né, qual seria o conselho de Marcelo Andrade? Uma pergunta difícil. Vamos embora. Assim, a reflexão que eu faço, né, eu acho assim, ser curioso, né, você tá sempre buscando, se eu vou numa McDonald's, eu estou querendo entender como ela funciona. Então, às vezes, você, numa ideia dali, você consegue levar para o seu ambiente, né? Você, como empreendedor, você... Então, tá atento, né? Você um radar, né? Exato, porque ali tem... E isso, assim, eu faço de forma natural, né? Isso para mim é até uma diversão. Isso aqui, como é que eu posso usar ali? Então, eu acho que a curiosidade, eu acho que é um aspecto. Perfeito. Um outro aspecto, assim, a gente falou aqui do digital, da tecnologia, muito interessante. Vale a pena depois, quem estiver assistindo aqui, né, pesquisar lá no YouTube. Tem um vídeo do Barack Obama. Você bota assim, Barack Obama, programação. Olha só, é mesmo? Um vídeo de Barack Obama de 2008. Sim. Ou seja, então, mais de 10 anos aí. Lá atrás, Barack Obama dizendo assim, ó, ele aconselhando fortemente a população americana a aprender a programar. Olha só. Ele falava assim, ó, se você gosta de videogame, não compre um jogo. Crie o seu jogo. Então ele vai dando alguns exemplos assim, mas no final ele dizendo assim, ó, o futuro da nação depende fortemente disso. Isso. Olha só, o futuro da nação dos Estados Unidos. Ele falando isso 2008, é verdade. Pode buscar lá, vai ter um videozinho, 4 minutos, 3 minutos, ele falando isso. Então, e hoje você vê que o digital ele dominou tudo, né? Isso. Então você pega, eu para vir para cá eu usei o Google Maps, né? Então o iFood, tantas ferramentas, a gente tem a ferramenta também chamada Mura Fácil, né, que você pede a bateria no celular e em 40 minutos ela chega. Então,
hoje as pessoas que elas conseguem navegar nesse ambiente, né, criar soluções nesse formato, elas saem na frente, porque aquela pessoa que repete, né? Você chega aqui e vai repetir isso, né? Já não tem mais espaço. Então acho que a pessoa, e isso é bom porque traz também um senso de até de orgulho da pessoa, né? De dizer assim, rapaz, eu posso mudar essa realidade. Obviamente que eu sei que talvez nem toda organização tem esse perfil. Também existe isso. Mas eu acho assim que o profissional e o estudante, que ele tem essa capacidade, né, de ter essa curiosidade, estudar o digital, né, como é que eu posso me aproximar da programação? Perfeito. E não necessariamente eu preciso programar. Eu também falo muito isso para as pessoas. Não precisa saber programar, mas você tem que saber que aquilo existe. Entender, né? A gente vê até mesmo hoje, né, com a inteligência artificial, que quando a gente entende como ela funciona, até a gente consegue construir algo melhor. Né? Então, é por aí. Né? Não precisa a gente ser o engenheiro do software. Isso, porque se complementa. Isso. E agora ser tecnológico. Até a psicologia explica hoje que nós somos seres sociais, espirituais, né, físico, mas agora nós também somos seres tecnológicos. E isso que você está falando, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo de como é essa questão de ser tecnológico. Né? Assim, vou tentar materializar isso aí. Há uns 3 anos atrás, eu fui para um restaurante com um amigo meu, ele já tinha 10 ou 15 anos na minha frente. E na hora de pagar, eu puxei a carteira e ele puxou o celular. Na hora de pagar, eu puxei a carteira, o cartão lá. Eu achando o máximo, porque meu cartão era de aproximação. Já pensando que estava avançado. Foi. Né? Aí o cara olhou assim pra mim e disse, rapaz, tu tá pra trás, Marcelo. Tu ainda tá com carteira. Eu disse, não é possível, não. Opa, como é isso? Eu digo, não é possível. Aí na hora, eu, sem brincadeira, eu voltei pra casa assim, minha missão agora é dispensar a carteira. Perfeito. E aí, na ocasião, eu comecei a fuçar. Foi quando lançou o Gov.br, com a habilitação para tudo lá. E eu me desafiei, disse, vou andar sem a carteira. E na época minha esposa disse, rapaz, você é louco. Como é? A gente é acostumado com tudo organizado. Exato. Mas não vou mentir não, passei alguns perrenguezinhos, isso há 3 anos atrás. Teve posto de gasolina que eu fui pagar na aproximação, não tinha. Quero passar um Pix, não aceita. No final eu tive que passar um Pix pro bombeiro lá, ele depois. Isso há 3 anos atrás. Hoje em dia você vai comprar uma água de coco, hoje em dia, assim, tem gente no sinal de trânsito com Pix. Entendeu? Então, o pensar tecnológico, acho que é um pouco disso. Perfeito. Da gente se desafiar no nosso dia a dia, porque isso você também leva para um ambiente empresarial. E às vezes você tem um processo lá, feito o exemplo que eu dei, o cara tá lá com um livro, escrevendo lá, ninguém entende a letra do cara, aquela confusão toda, e você vai e cria um aplicativozinho, uma coisa simples que resolve o problema. Porque a gente vê assim, né, Marcelo, quantas empresas, né, que não acompanharam essa transformação digital e ficaram para trás. Né? Existe um livro que fala que, o livro se chama Marketing Titânico. Né? Ele fala que assim, as grandes empresas que afundaram. E quando a gente vai ler o livro, ele fala que o grande problema foi a resistência. Né? Então a gente algumas vezes tem a resistência de mudar. Né? Se a gente não muda, a chance da gente naufragar é muito... Fica para trás. Né? Então é isso, Marcelo, que ainda é o que deixa a gente fortalecido, né, com esse projeto do mobile, que é o cara que está com 40 anos, algumas vezes com 50 e está meio com medo dessa tecnologia e diz assim, isso não é para mim, né? Eu não consigo olhar. E quando você chegar aqui e for entender que a tecnologia é algo que não precisa ter medo, e sim algo que vai te apoiar, né? E é simples, né? Agora, claro que é feito uma outra língua. No início, quando a gente escuta uma outra língua, a gente não entende nada. Mas aí com a prática, com as repetições, a gente vai vendo que a tecnologia pode estar do nosso lado,
né? E aí a gente já está saindo sem carteira, né? Pagando as coisas já com o celular e tudo mais, e assim, a gente usufruindo. Feito serviços hoje, né, do Uber, né, que surgiu de um problema, né, e aí vem as soluções, e hoje é um transporte que nos ajuda a ter essa mobilidade. E falando de mobilidade, eu vejo que esse nosso papo também foi dinâmico, né? Espero, né, que vocês, né, estejam realmente acompanhando e saindo daqui com mais conhecimento e vendo que a tecnologia, né, quando a gente integra com pessoas, né, com indicadores, isso tudo nos ajuda. Quero aproveitar, Marcelo, esse tempo aqui para agradecer. Né, agradecer as Baterias Moura por ter cedido esse grande talento, né, estar aqui compartilhando com a gente conhecimento. Agradecer você, Marcelo, por ter vindo aqui no CCE Facesa, né, a instituição está de portas abertas, né, para você fazer parte dessa transformação educacional, né, que a gente está lançando aqui em Recife e que vai ser para o Nordeste todo. E aproveitar esse momento para deixar, né, esse espaço, né, para suas palavras finais, né, para esse nosso podcast. Então agora está com você. Eu que agradeço, Romero. Para mim, como eu falei no início, é sempre um prazer, né? A minha vida eu conecto com a aprendizagem, né? A gente, em vários momentos aqui a gente falou isso, e eu tenho como um propósito como eu posso ajudar as pessoas através da aprendizagem, né? Então, e o que é que eu posso ensinar, o que é que eu posso aprender, essa troca, né? Então, isso para mim é muito bacana, né? De interagir, eu encaro isso de uma forma muito positiva, eu me motivo com isso. Né? Então, quando o estagiário chega na empresa e eu vejo o cara crescendo, evoluindo, trazendo uma solução, eu vibro, né? Eu chego a dar risada, assim, é uma coisa boa. Então, eu acho que desde que você conversou comigo lá atrás, né? Primeiro a amizade que a gente sempre teve. Sim, longas datas. Exato. E quando você trouxe o projeto ao Marcelo, queria que você participasse, para mim isso foi motivo assim, de felicidade. Joia. Que bom, Marcelo, porque a gente busca líderes. Porque o líder é justamente isso que você falou. É aquela pessoa que fica feliz quando contribui para que o outro seja melhor. Né? Porque o grande papel do líder é criar outros líderes. Porque senão a gente fica sozinho, a gente fica numa ilha deserta e aí a gente não contribui, né, para a nossa região. Né? Então vejo isso em você e também admiro toda a tua trajetória. Né? Lá muito atrás, meu avô da Pitu, né, dizia: fique perto daquele cara ali, aquele cara é inteligente. Isso é Geraldo Lima, isso lá atrás. Gente boa, né? Gente boa. E hoje a gente vê, né, essa tua trajetória linda, Marcelo, então obrigado. Né? E você que nos acompanhou e que gostou desse nosso bate-papo, então aproveita para compartilhar, né, para comentar. Né? Também você pode nos seguir nas redes sociais, o @cce.facesa. E se você também estiver buscando mais informações, né, sobre o curso do Mobile Business, é só você também acessar o nosso site, que é o www.cce.facesa.com.br. Lá você vai ter mais informações e, de fato, se você também se interessar, né, em passar por esse processo seletivo, você também está convidado a dar esse grande passo aí na sua carreira, né, para que você possa conhecer um pouco mais sobre tecnologia, liderança, negócio. Ou seja, você também pode ser o seu próprio negócio. Então, muito obrigado, nos acompanhe, porque agora toda semana, aqui na mesa CCE, a gente vai colocar aqui nessa mesa conhecimento que transforma. Então, muito obrigado. Show de bola.